Galê, galê, bem-vindos ao nosso podcast. Bom, gente, hoje eu tô com uma pessoa muito ilustre. Todos são ilustres, mas esse aqui é um professor do IBMEC, né? Por favor, se apresente. Obrigado pelo convite. Eu sou o professor Luiz Fernando Barbieri, mais conhecido como Barbieri, todo mundo me chama pelo sobrenome. Prazer estar aqui com você. Ah, é um prazer imenso. Todas as vezes, quando eu vim aqui com o Gustavo, éramos eu e o Gustavo, né? Não sei se você já sabe. Ele não pôde continuar comigo porque a gente teve meio que uma... Mudaram alguns horários da grade dele e aí ficou muito difícil. Mas eu sempre digo que é o nosso podcast, meu e dele, porque o projeto a gente criou sempre nós dois juntos. E o meu e de todas as pessoas que estão vindo, que estão me conhecendo. Então eu sempre falo 5 curiosidades minhas ou do mundo da moda. E uma das 5 curiosidades que eu queria trazer hoje são 5 artistas que têm um styling bem de peso que eu amo. Então, vamos começar pela ilustre Beyoncé. Sempre falo dela, ela sempre vai ser minha número 1. Eu, hoje em dia, tô acompanhando muito a carreira da Isa. Gosto muito do estilo que ela tem trazido, meio vibes, assim. Eu também amo demais o The Weeknd. A galera tá falando aí bastante dele em The Idol, mas é um estilo meio de hip hop que eu gosto bastante. Eu gosto muito, assim... São tantos que eu fico até, né, em dúvida, mas eu vou falar alguns brasileiros que eu gosto muito, que é a Glória Groove. Eu amo o estilo da Glória Groove, acho ela consegue misturar muito pop, essa questão Autêntica, né? de LGBTQIAP+, sabe? Algumas Uhum, características de maquiagem, que eu uhum. falei em outros podcasts. E aí, para quebrar um pouco esse gelo, eu queria fazer com você o Galê Responde e também perguntar se tem algum cantor que você gosta, Que algum medo. estilo. Ah, tem vários. Eu acho que eu sofri uma influência familiar de bem forte de um MPB mais antigo, assim, né? Tem Total. uma diferença de idade dos meus pais muito grande, então acabei na minha adolescência sofrendo uma influência meio trash, eu diria, assim, pra Não, geração. eu Mas eu adoro. gosto muito de MPB, eu acho que tem realmente cantoras que para mim são pessoas, assim, inesquecíveis. Elis Regina, acho que é uma Eu amo. cantora que fica para sempre, né? A própria Gal Costa também, né? E acho que a gente tem realmente grandes cantores brasileiros que têm voz que são eternas, né? Então, vamos falar do Galê Responde. Eu queria muito saber um item de moda favorito seu. Item de moda, de vestimenta, eu Eu tô acho trazendo um pouco você... Eu já falei de música, falei um pouco de vestido, de vestuário. Vamos trazer um pouco para você para esse mundo da moda. bacana. Então, eu realmente acho que quem faz a moda são as pessoas, né? E acho que eu sofri uma influência também dessa coisa da consultoria, né? Da minha área de atuação de consultoria, que tem um dress code muito formal por trabalhar dentro de empresa e tudo mais. Exatamente. Então, acho que é uma peça que eu sempre uso, que é o terno. Mesmo que eu esteja de jeans, eu não deixo de usar o terno, já virou meio que padrão, assim, meu. Não E fica consigo super andar legal. sem. Eu acho que eu me sinto mais confortável, até para esconder as gordurinhas, entendeu? Dar uma disfarçada. Então, acho que parece que se eu tiver sem, às vezes eu leciono sábado e muitas vezes não faz sentido o terno no sábado, né? Ou o blazer. Uhum. E aí, de alguma forma, eu busco alguma coisa para colocar um casaco, alguma coisa parece que compõe me sinto Uma terceira confortável. peça Exatamente. sempre o ideal para E aí você. sempre peço para diminuir o ar-condicionado, ficar naquele. É isso. Então, eu queria saber um ícone seu do empreendedorismo. Nossa, são muitos, né? Eu acho que eu vou falar de ícones que são pessoas que são alunos, né? É isso. Eu acho que não precisa ser alguém, né, é, referência mundial que todo mundo já cita, né? Eu tenho ex-alunos aqui dentro do IBMEC que eu admiro profundamente, que eu me tornei amigo, porque são empreendedores de raiz mesmo, assim, sabe? Já nasceram empreendedores, desde o primeiro período já buscando empreender. Então eu tenho aí Pablo Velasquez, que é um ex-aluno, Matheus Campos,
Eu tenho a Carol Mauro da Macai, né? Total, a gente super Então, gosta. eu tenho vários, assim, eu tenho que fazer uma lista. Mas são pessoas são profissionais, são empreendedores que eu admiro, né? A trajetória, a resiliência, o foco, né? E acho que eles, para mim, são referência, são inspiração, né? São ex-alunos, né? Que já são, para mim, uma referência que eu sempre chamo, Ah, isso é muito né? legal. Pedro Vidal, sempre chamo para vir aqui palestrar e contar para quem está começando, né? Como é que foi a trajetória deles, porque acho que é legal, muito né? importante, Saber muito como legal. eu sentei aí na cadeira que vocês estavam, como eu consegui crescer e me desenvolver dentro da vida da profissional. Então, vamos mais para um bate-bola. Uma cor favorita de usar? Preto. Uma cor que você detesta usar? Branco. Um item, tipo, do seu dress code que você quase nunca usa? Quase nunca uso. É. Cinto. Pô, eu também não uso cinto, sabia? Não acho necessário. Uma peça que você falou mal, mas agora você usa? Que eu falei mal, que agora eu uso. Acho que tem um contrário, né? Que eu usava e que eu não uso mais a Boa. gravata, né? Eu acho Boa. que a gravata eu aboli, assim, desde que essa tendência do carioca ser um pouco mais despojado e tal. verdade. Eu aboli o terno inteiro, então acho que é isso. E você prefere gestão de carreira ou gestão de negócios? Então, gestão de negócios é tudo, né? Gestão de carreira, eu acho que é um aprendizado diário, né? Acho que quando eu olho para uma trajetória de sucesso e entendo quais foram os investimentos que aquele profissional fez para chegar onde ele chegou, né? Às vezes a gente olha o sucesso e acha que não teve perrengue. Nossa, sim. E Não os- que eu seja muito famosa. Mas que eu quero... Mas é famosa aqui no IBMEC, todo mundo te conhece, todo mundo te ama, enfim. Acho que essa trajetória, né, ela, na verdade, ela foi construída com investimento não só em educação, mas em outros valores que vêm de casa, né? E acho que tudo isso que a gente vai observando e vai aprendendo, a gente precisa também entender como fazer isso acontecer. E vamos para um assunto que eu sei que é bem a sua praia, essa questão de gestão. Você sempre está aqui no IBMEC falando sobre como a gente aprimorar, né, em relação ao business. E você está sempre muito bem vestido, você está sempre, né, com, sabe, o dress code apropriado para cada momento. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de estar sempre com uma vestuária apropriada para cada situação dentro dessas situações, né, de ramo de business, que são mais sérios. Eu faço um estágio em compliance, onde eu sou bem criativa em relação aos meus looks. E eu sei que às vezes não funciona dentro daquele ambiente, porque às vezes é uma coisa séria. Você tem que passar aquilo que você tem que passar instantaneamente, através da sua roupa, aquilo que você quer dizer sem as palavras. Então, eu queria saber como que você diariamente consegue transmitir isso e qual é a importância que você sente em relação aos seus looks e também como você instrui os seus alunos dentro dessa questão. Na verdade, assim, eu sou muito padrão, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que gostar do look, acho que é pré-requisito. Show. E se o ambiente que você está inserido não te permite usar aquilo que você gosta, eu acho que cabe até rever esse local, porque eu acho que se você não pode ser criativa no seu look porque o ambiente é sério e não te permite ser assim, eu acho que não pode ficar tóxico, né? Então, eu acho que existe uma questão para processos seletivos, por exemplo, que a gente sempre recomenda errar por excesso, né? Sim. Porque se eu chego lá enquanto homem e me sinto que eu tô de terno e ninguém tá, eu posso tirar. Agora, se eu chego lá, tá todo mundo de terno e eu sou o único sem, eu não tenho como colocar porque eu não levei. Então, errar por excesso, né? E é sempre usar o azul, né, em situações de entrevista, porque o azul causa um bom impacto, isso já foi pesquisado, existe uma psicodinâmica das cores Exatamente. dentro desse momento. Então, utilizar, num primeiro momento, ser sóbrio, né, e ver se você está confortável. Mas essa coisa do dress code em até multinacionais, ela já está muito mais tranquilo, assim, esse grau de exigência, de ter que ser formal.
Acho que muitas já entenderam. Depende do segmento. Você entra no segmento securitário, ele é mais sério. Né? Sim, Você entra no segmento de auditoria, de compliance, ele é mais sério. Existe muito uma mais sério, trajetória, uma cultura, uma política ali dentro que tem essa imagem que a gente processa em segundos e Sim, que a gente espera daquele profissional dentro dessa área, né? Dentro daquela caixinha. Mas eu conheço empresas como a própria L'Oréal, né, onde a diversidade é gigantesca. incrível. Eu acho isso maravilhoso, a gente conseguir observar dentro dessa cultura, né, pessoas que vão trabalhar do jeito que elas gostam. Né, e acho que isso é muito bacana, a gente poder se vestir do jeito que a gente se sente confortável. Acho que isso que é o mais importante. E uma coisa que você falou de rever os conceitos e até o lugar onde você está transitando. Eu fiz 2 anos de direito, não sei se você sabia, Não sabia. e uma das coisas que mais me fez, assim, repensar o curso quando eu estava, né, transitando para a publicidade aqui, mesmo no IBMEC, eu fiz no IBMEC, que eu nunca combinava com as roupas que a maioria das pessoas usavam. Era algo que, assim, eu me sentia... Eu parecia que eu estava me anulando, sabe? Para eu poder me inserir dentro de um ambiente onde era mais sério, porque ainda não tinha aquele boom das blogueiras que usava blazer colorido, ou essas coisas, sabe? Das pessoas realmente, assim, explorarem mais o look e as cores dentro do ambiente mais social e um pouco mais sério. E não necessariamente sério, mas, assim, que precisa, né, ter o dress code, que eu sempre bato a tecla que tudo é dress code. Cada lugar tem sua roupa. E aí eu falei, cara, aqui não é o meu lugar. Eu não conseguia. E essa questão de pecar pelo excesso é muito boa também. Eu confesso que às vezes eu peco muito, muito pelo excesso. E tudo bem, e tudo bem, né? Eu acho que o importante é você transmitir aquilo que você realmente é, né? E não deixar de ser você, independente da situação ou do local. Eu acho que existem regras e que alguns locais nos impõem, e aí você aceita ou não. Você não vai estar trabalhando nessa empresa que você escolheu trabalhar porque você está obrigada. Você, né? Você, de alguma forma, foi aprovada num processo seletivo e escolheu essa empresa. É você que escolhe. É. Né? E aí, na medida que você aceitou, e lá existem regras que devem ser vestidas assim, assado. Se você topou, ótimo. Se você não topou, tudo bem. Vamos buscar um local onde eu possa ser aceito. Eu me lembro de um projeto de consultoria uma vez que eles me pediram que eu fosse trabalhar de bermuda. Eu falei, olha, então eu vou chegar aqui de terno e vou trocar, porque não é o meu lifestyle trabalhar de bermuda. Mas tudo bem. E assim foi, né? E a gente ficou bem à vontade dessa forma e a coisa fluiu. Uma coisa que eu queria muito... Uma coisa que você falou, lifestyle. E a gente tem aqui no Brasil um tipo de lifestyle, porque alguns alunos estrangeiros aqui do IBMEC disseram uma vez que a gente tinha um lifestyle muito despojado. E falando um pouco sobre gestão de negócios, e eu queria... Eu comentei com você antes, né, nos nossos Hot Topics, que algumas marcas brasileiras estão se unindo para o Paris Fashion Week, agora dia 24 a dia 26 de junho. E eles estão indo com um projeto que se chama Gemapel Brasil, que, né, eu sou o Brasil. E eu queria que você desse alguma dica de gestão para eles se organizarem e fazerem acontecer dentro desse momento. Então, nessa minha experiência com gestão em moda, o que eu mais observo, né, é o empreendedor acabar tendo uma dificuldade de gestão financeira, né? Então, assim, o pessoal que monta uma coleção é muito criativo, cria todo um storytelling para aquela coleção e na hora de executar não tem grana, porque não fez um orçamento. Então, fazer esse casamento entre ideias criativas e com um orçamento limitado é um desafio tanto para o mais maduro, né, para o empreendedor de moda mais maduro, quanto para aquela startup. Esse é o maior desafio, né? Trabalhar com poucos recursos. E o brasileiro é muito criativo, né? Então ele vai conseguir levar a nossa vibe, né? A nossa essência brasileira para lá com criatividade e com recursos que muitas vezes são limitados. E você é uma pessoa que tem... tá aí, sempre transitando esses espaços e conhece muitas pessoas importantes do meio de business. E também, falando sobre o Brasil, as nossas regionalidades, as nossas singularidades. Quais são as maiores diferenças que você vê entre os estados que você vai ou entre as pessoas desses estados diferentes? Como que é a vestimenta deles, assim, a diferença? Dá um exemplo. Então, eu vejo muito no Nordeste uma despreocupação com isso, né? Eu acho que eles são tão focados no trabalho, são tão disciplinados com o horário, né? São tão workaholics, né?
que, na verdade, isso não é prioridade, né? Percebo que no interior, né, em geral, existe uma preocupação excessiva com isso. Sim. Né? Principalmente quando vem para a capital, se arrumam demais. Isso vejo em vários lugares. Uma padronização paulistana, né? Muito. E uma diversidade muito grande até um desleixo, às vezes, do carioca. Né? A sensação de desleixo, às vezes. Desleixo no horário, desleixo, às vezes, no vestimento. Acho que desleixo na vestimenta, às vezes, né? É aquela questão do bom senso que eu havia comentado, Sim. né? Tem gente que tem gente que não tem, e bom senso a gente não aprende, né? Não tem como ensinar, a gente vem de casa, vem de berço, né? E às vezes a gente tem que saber que roupa se vestir, né? Em algumas situações, e eu vejo que muitas pessoas erram, não só as meninas, mas também os meninos, né? Então tem que tomar um certo cuidado para realmente não de alguma forma, não atrapalhar a cultura daquele lugar e não criar algum tipo de situação que pode ficar constrangedora. Até não atrapalhar mesmo aquilo que ele quer passar, né? Porque dentro desse ramo, a gente agora está na atlética, né? Então, a gente está acompanhando muito sobre essas questões de pitching e tem que ser rápido. E, às vezes, você pode... Eu sempre bato nessa tecla que a moda é a linguagem instantânea, que é uma frase da Miúcha Prada, que eu sempre uso, quase em todos os episódios eu tô falando, então alguém já vai ter decorado isso. Maria Tereza, nossa diretora maravilhosa, que dentro de um pitch, em 7 minutos, você quer falar tudo aquilo que é o seu plano de negócio, você tem que chegar com uma parada antes de você falar. A sua roupa já fala quem você é. Então, assim, eu vejo muito que aqui no IBMEC, quando as pessoas elas falam sobre alguns planos de negócio delas e sobre a empresa, sobre o que está indo, elas sempre falam, eu uso roupa tal porque eu me sinto mais confortável e combina comigo com a minha marca, que é a do Della Paz, que já foi nossa convidada, a aluna aqui do IBMEC, ela também tem uma empresa. Então, ela fala antes da marca dela. Uhum. E isso é muito legal. Isso traduz um pouco da personalidade, né? Do lifestyle da pessoa e tudo mais. E às vezes a gente pode fazer uma leitura equivocada, né? Porque essa questão do processamento da imagem, né? São segundos que o cérebro processa e coloca numa caixinha. Né? E aí o problema é o que a gente faz com essa informação, né? Porque aí a gente pode julgar, e aí não é legal. Né? Então, que aí isso a gente julga no subconsciente, na verdade. Mas... Eu dou uma julgada meio brega, às vezes. A pessoa não usou uma cor com outra. A gente dá uma julgada, mas assim... Sempre no bom senso. Mas acho que na moda pode tudo, né? Pode tudo. E esse poder tudo é que, às vezes, em alguns ambientes existem regras. Verdade. Né? E aqui, eu queria muito ficar conversando com você horas. A gente ainda vai ter muito tempo dentro dessa atlética aí, que tá dando vários bons frutos. Mas está acabando. Mas não vai acabar assim, sem nada. Eu trouxe um brinde para você. Obrigado. Eu espero ter acertado no seu estilo. Eu queria que você vestisse, ver se você gosta. Que bacana. E também um brownie para adoçar sua tarde. Entendeu? Aqui. E aí, gente, como é que ficou? Nossa, que gata! Obrigado. E um docinho para adoçar sua tarde. Que delícia. Porque aqui, a gente grava sempre à tarde. E aqui... Muito legal. Eu queria saber... Vamos fechar de óculos, Vamos fechar de óculos. Queria saber o que você achou da nossa conversa. Achei Se você ainda tem mais algum ponto pra gente debater. Pode botar pra gente fechar com... Fechar de óculos, Sim. Eu achei o máximo. Eu acho que a sua simpatia, o seu carisma, a sua energia, né, transborda, assim, só de olhar com seu sorrisão. Então, é uma delícia conversar com você. Ficaria aqui eu também, eu ficaria horas, falar porque a gente tem muita coisa para conversar. Eu sei que é pouco tempo, mas foi muito bom. Obrigado. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Barbieri. A gente chama ele de Barbieri aqui, mas eu sei que é Luiz Barbieri, professor Luiz Barbieri. Então, é isso, Galê. Muito obrigada. Tchau! Tchau, gente. Obrigado. É isso.